Olá, queridos amigos preletores e líderes da iluminação, muito obrigado. Hoje nós teremos a nossa aula virtual e este mês a aula virtual será conduzida através de uma entrevista. Para nos abrilhantar neste mês, teremos a presença do nosso querido amigo preletor da sede internacional, Enio Masaki Hara. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Tudo bem? Muito obrigado a todos vocês, parabéns a você, preletor, parabéns a você, líder da iluminação. Você talvez pela proximidade que a gente tem, né? Mas com todo respeito, né? Santos preletores, santas preletoras, santos líderes da iluminação, que felicidade estar aqui com vocês. Muito obrigado, eu estou muito bem, graças a Deus. Muito obrigado, cada vez melhor, né? Que bom. Professor, quer dizer então que a partir do momento que nós nos tornamos preletor, ou líder da iluminação, não tem mais problema? Problema não aparece? Ou seja, é normal um preletor ou líder da iluminação ter problema na vida? Não, não é normal. E não seria o porquê de ser normal nós que nos tornamos preletores termos problemas na vida. E se fosse normal a gente ter problema, acho que deveríamos estar correndo atrás de problemas, né? Ô diarreia, onde está você? Ô fracasso, vem para cá, vem. Mas eu não nasci, ninguém de vocês, como preletores, nasceram para correr atrás de problemas, né? E o normal é nós vivermos como dignos filhos de Deus e manifestarmos aqui as coisas boas que nós temos. Porém, quando se fala em problema, quando se fala em problemas dentro da Seitianoye, vem aquela ideia, né, de ver, não na Seitianoye, na nossa cultura, né? Adversidade, contratempo, enroscos, abacaxis, pepino, essas coisas todas aí. E a nossa missão não é essa, na verdade, né? De correr atrás desses problemas para tentar resolver os problemas. A nossa grande missão nesse mundo aqui, na verdade, é fazer com que, então, os nossos dotes divinos, né? Os nossos atributos divinos, eles sejam manifestados e expressados através do nosso dia a dia e, a partir daí, então, as coisas começarem a dar certo. Por exemplo, né? Aqui nesse livro, A Felicidade da Mulher, volume número 1, esse aqui já é o livro volume capa novo. E nessa capa nova aqui, desse livro, na verdade, A Felicidade da Mulher, volume número 1, A Felicidade da Mulher, volume número 1, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala exatamente sobre esses tipos de assuntos, né, como problemas, por exemplo. E ele nos escreve aqui algo maravilhoso. Por exemplo, não devemos receber as dificuldades de braços abertos. Então não estamos aqui, venha, problema, venha. Não, nada disso, né? Vamos entender, então, problema não como dificuldade, não como abacaxis, pepinos, essas coisas para tua, ou para mim, ou para a nossa vida. Vamos entender, então, que nós, preletores, você, eu, podemos ter algumas tarefas, algumas lições. E essas tarefas e essas lições, elas nos servem para que nós vamos nos aprofundando na conscientização de quem somos, para que a gente vá cada vez mais nos aproximando desse eu verdadeiro que somos, né, que está dentro de nós, e através dessa conscientização é que a gente vai então buscando, né, os nossos atributos de Deus e vamos explorando ele e manifestando no nosso dia a dia. Então, essas tarefas que nos postas no nosso dia a dia nesse mundo fenomênico, elas servem para que nos auxiliem na exteriorização da nossa capacidade. Mas, digamos assim, são apenas tarefas. Concluiu a tarefa, resolveu essa lição de casa, acabou. O que não precisa é ficar se apegando a essas tarefas, achando que nunca eu vou me diplomar nisso. Então, o que nós precisamos é simplesmente resolver e mudar de ano, passar de grau e assim por diante, e correr para o abraço. Então, por favor, preletores, não se apegue demais não, nessa ideia de problemas, que eu tenho muitos problemas, que o mundo tem muitos problemas, a gente é envolvido pelos problemas exteriores, né? E essa ideia que a gente às vezes carrega dentro da gente, é que faz com que, então, a nossa vida, muitas das vezes, passe por tantos tormentos, tantos sofrimentos. Então, caso alguém de vocês que estão aí hoje assistindo essa aula virtual, passa por alguma dificuldade, então, é só uma lição e é só uma tarefa. E essa tarefa que você está passando agora ou tem agora, essa lição que lhe foi dada para que você resolva de uma coisa certa. Capacidade para isso você tem. Auxílio para isso você tem, tanto desse mundo como do mundo lá de cima, dos seus antepassados, dos anjos que protegem a Seitianoye, do anjo da guarda que te orienta como preletor. Então, essa lição é só resolvê-la e daí para frente é correr para o abraço. Então, não nascemos para
ir atrás de problemas, não. E não é normal termos problemas, não. O normal é ser feliz, ser filho de Deus e correr para o abraço. Que bom, maravilhoso, né, professor? Caso como o professor falou, se tiver algum preletor ou líder da nação que está nos assistindo e está passando por essa tarefa, como o professor disse. Sim. Como que ele pode fazer para superar essa aparente dificuldade? E se o professor poderia compartilhar conosco também uma história pessoal de superação? Quando se fala em problema, ou tarefas, ou dificuldades, ou lições, né? Aqui no livro A Felicidade da Mulher, volume número 1, olha que interessante que escreve aqui o professor Masaharu Taniguchi. E exatamente, acho que ele escreveu para mim e para as senhoras, para os senhores e líderes da iluminação. Quem se preocupa com os problemas dos outros é um santo extraordinário ou um tolo. Quem se preocupa com os problemas dos outros é um santo extraordinário ou um tolo. E aí? Um santo ou um tolo? O santo sofre com os problemas alheios, como se fossem seus, porque sente amor e deseja salvar essas pessoas. Então, o santo sofre com os problemas alheios, como se fossem seus, porque sente amor e deseja salvar as pessoas. Então, como o preletor tem esse amor imenso, é esse santo que quer resolver o problema ou ajudar a lição do outro, às vezes ele sofre com isso também. Mas esse sofrer não é no sentido de pegar o problema dele e trazer para mim. Olha, eu estou com um problema assim, assim, fique tranquilo, dá ele para mim, pode ir embora para casa. Não é nesse papel, né? Mas o objetivo é fazer com que, então, seja solucionado essa tarefa, essa lição desse adepto que veio fazer uma orientação pessoal, para que, então, essa carga seja tirada dos ombros dele e para que ele vá feliz para casa. Então, esse é um papel do preletor, é compartilhar, entre aspas, esse sofrimento, ajudá-lo a resolver e, resolvendo, seja feliz, né? Quando se fala como superar as dificuldades, né? Aí vem um problema também. Quando se fala, eu tenho uma dificuldade, como eu superá-la? Mas, caramba, qual é a dificuldade que eu tenho? Qual é a lição que eu tenho? Qual é a tarefa que eu tenho? Qual é o problema que eu tenho? Mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o problema a ser resolvido, a dificuldade a ser separada, a tarefa que tem que ser executada, não é aquela que está lá na minha frente, ou dos meus lados, ou acima, ou embaixo de mim. A grande dificuldade é a gente encontrar essa dificuldade em nós mesmos, resolvermos essa dificuldade que está em nós, e quando nós a resolvemos, a partir daí então as coisas começam a melhorar. Só que as pessoas normalmente querem resolver os problemas lá fora. Por exemplo, né? Esses dias eu estava numa academia da Seichonoye e vieram algumas pessoas pedir orientação pessoal. E às vezes as pessoas, por exemplo, perguntam, né? Eu tenho uma pessoa na família assim, 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 ela está de mal comigo, ela não gosta de mim, ela me rejeita, ela não me reconhece, e aí vai, né? Aí, preletor, o que eu posso fazer para mudar essa pessoa, né? Aí eu sempre comento com essas pessoas que vêm perguntar para a gente, pedir uma orientação pessoal. Nós não temos o direito de querer mudar a pessoa para que ela seja boazinha, para ela me amar. Eu não tenho o direito de modificar aquela pessoa para que ela se enquadre dentro de um padrão, dentro de uma norma, dentro de uma regra que seja favorável para mim. A opção que eu tenho é eu alterar o meu modo de ver, de viver, de falar e assim por diante. Então, se tem uma pessoa que, de uma certa forma, não te aceita docilmente, então, a única opção que eu tenho, ou que você tem, é você mudar a si mesmo. Então, a dificuldade de relacionamento não está simplesmente porque ela não me aceita, é porque eu não a vejo como uma parte integrante de mim. Então, o que eu posso fazer? É eu mudar a mim mesmo. E para quem é preletor da Seichonoye, já ouviu isso umas 500 vezes. Quem é líder da iluminação já ouviu isso umas 500 vezes, provavelmente já falou tantas vezes em palestras também. Mas quando chega, às vezes, no meu caso, parece que a situação muda um pouquinho. Então,
Ah, é o fulano que não é legal, aquele preletor que não é legal, aquele lá que não é legal, aquela que não é legal, né? Mas aí a gente começa então a querer resolver o problema do outro, para que o outro então se torne bonzinho e seja meu amigo. Mas o importante é a gente compreender, né, que na verdade não é o outro que precisa ser modificado, mas somos nós, e já ouvimos isso tantas e tantas vezes. Que bom, professor. Teria alguma história pessoal do professor de superação? Como nós somos preletores, né, acho que todos nós já passamos por algumas dificuldades, né? Antes só de falar sobre esse assunto, vamos de novo aqui, A Felicidade da Mulher, volume número 1. E aqui diz assim: a solução de todos os problemas é encontrada quando se eliminam as ilusões da mente. A solução de todos os problemas é encontrada quando se eliminam as ilusões da mente. Como eu posso superar as dificuldades que eu estou tendo, seja ela financeira, de relacionamento, de, sei lá, qualquer coisa que seja? E aí a Seitonê fala que o nosso meio, de uma certa forma, ele é produto do nosso mundo mental. E tudo que acaba se manifestando, primeiro, ele aconteceu no nosso mundo mental. Então a gente ouve e aprende. Quando você muda a sua mente, o seu conteúdo mental, automaticamente muda as coisas também ao seu redor. Mas aí como é que eu posso fazer isso? E aí nos ensina a Seitonê, nos ensina o professor Masaharu Taniguchi, aqui nesse livro, A Verdade número 7, que eu adoro esse livro, é fantástico esse livro, meu Deus do céu, né? E ele fala que o que nós precisamos é voltarmos para o nosso Deus interior, né? É voltarmos para saber quem somos verdadeiramente. Talvez é voltarmos aí a 400 e poucos anos antes de Cristo, voltarmos a Sócrates e quem é você? Conhece-te a ti mesmo. Só que muitas das vezes, né, eu sou um preletor que estou passando por alguma dificuldade. Talvez eu não expresso isso, mas eu vivo isso e eu sinto isso, né? E aí eu quero resolver tudo isso. E aí como que eu resolvo isso? E uma das opções que a gente recorre, talvez, são as práticas religiosas, né? Porém, a gente vai lendo os livros da Seitonê e o professor Masaharu Taniguchi vai nos ensinando, por exemplo, aqui na Verdade 7, que o melhor caminho é a gente voltarmos para nós mesmos, para a conscientização de quem somos verdadeiramente. E quando a gente olhar para nós mesmos e descobrirmos quem somos, a partir daí então, tudo começa a resolver. E diz aqui também, olha que maravilhoso, não pense que os problemas serão resolvidos satisfatoriamente sem corrigir a distorção da mente. Então precisa corrigir isso também. Porém, quando fala a correção da mente, muitas das vezes a gente fala, eu estou pensando assim, eu vou pensar assim. Eu estou pensando assim, eu preciso pensar desse jeito, na verdade. Mas tudo isso também, como a gente aprende, tudo isso é fenômeno, tudo isso se modifica, tudo isso se altera. Então ele está suscetível a essas alterações, influências, essas coisas. Mas quando você se volta para o seu eu verdadeiro, para o seu eu interior, a partir daí então, tudo começa a melhorar, tudo começa a se transformar, e daí para frente então, é correr para o abraço. E ele diz aqui na página 345, 345. Quando você se conscientizar de que seu eu verdadeiro é filho de Deus, o seu viver passará a apresentar um novo aspecto, ou seja, ele adquirirá um brilho sublime e desaparecerão todos os pensamentos errados, todos os sentimentos negativos que toldavam sua mente, pois como a ideia de pecado, a resignação aos karmas, os conflitos existenciais, a discórdia, o ódio, a tristeza, etc., pois sua vida passará a absorver energia diretamente da grande vida que é Deus. E aquela mensagem que a gente recebe na Seitonê também, né? A gente está com a mente em ilusão e quer atacar a nossa mente iludida. Aí a coisa começa a complicar. Então, meus amigos preletores da Seitonê, então, quando se fala em superar as dificuldades, é melhor, uma sugestão é melhor esquecer a dificuldade, mas é começar a pensar um pouquinho para onde que eu estou olhando. Para que eu estou aqui como preletor da Seitonê, como líder da Seitonê, como preletora da Seitonê? Eu estou aqui para resolver problemas e eu estou aqui para contemplar a imagem verdadeira de cada ser humano, de cada ser vivo. E por que não contemplar a minha própria imagem verdadeira, uma vez que eu faço parte desse mundo
maravilhoso criado por Deus, né? Então, quando você contempla isso, não precisa resolver mais problemas, não precisa se apegar a mais problemas, porque há uma tendência de muitas pessoas que quando quer resolver um problema, então ele tem esse problema e ele tendo esse problema na mão, ele quer resolver esse problema. E como a pessoa segura esse problema e quer resolver esse problema, a coisa fica complicada, né? Então, se ele esquecesse, seria fácil. Mas como ele tem ele e quer resolver, fica complicado resolver porque ele segura. Então, pegado, né? Exato. Então é melhor contemplar seu eu verdadeiro e correr para o abraço. Com relação a... Você falou experiência, né? É uma história pessoal. Tá. Esse pessoal, assim, como preletor da Seitianoye, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo, cidade essa que pertencia à regional SP Campinas, hoje a regional SP Limeira, né? Começou ano passado a regional SP Limeira. Eu tive a felicidade de ser um presidente de associação local em Santa Bárbara do Oeste, fundei uma associação local para jovens. Aí fiquei 2 anos lá na presidência desta L, depois eu acabei indo para a regional SP Campinas, ser presidente da Federação dos Jovens por uma gestão de 3 anos, que não é federação, então é a Associação dos Jovens da Seitianoye da Regional SP Campinas. E estou me lembrando agora que uma vez, durante uma reunião do Conselho dos Jovens, né, lá da SER, né, Conselho Executivo Regional dos Jovens, a gente acabou tendo uma pequena uma discussão assim devido ideias diferentes sobre um determinado item, né? E durante a reunião lá com a liderança, eu acabei discutindo com outro líder da iluminação que estava lá também, e que fazia parte, que é um grande amigo meu, né? Eu já falei isso uma vez numa palestra para líderes também, né? E aí a gente começou a discutir, e ficou muito chato a reunião. Fomos para o intervalo, voltamos para a reunião, terminou a reunião e beleza. E eu fui para casa muito triste. Isso era um domingo. Domingo, terminou, era 1 da tarde. Eu voltei para minha casa, só que naquela mesma noite desse domingo, eu tinha uma palestra na Associação dos Jovens, na cidade de Americana, que fica aproximadamente aí uns 10, 12 quilômetros de Santa Bárbara do Oeste. E aí eu tinha que fazer uma palestra naquele dia lá, para os jovens, porém eu estava muito mal devido a essa discussão numa reunião da Seitianoye que jamais deveria ter acontecido da forma que aconteceu, né? Eu falei, mas caramba, né? Como que eu vou lá falar do ensinamento da Seitianoye, se a revelação divina, né, reconcilia com todas as coisas do céu e da terra? Que falso preletor que eu vou ser lá na reunião falar, agradeça, reconcilia, ama, perdoa, ama seus pais. Se eu mesmo ali por dentro, sem que talvez as pessoas soubessem do ocorrido, e eu sabia. Então eu falei, caramba, não posso fazer palestra assim, né? Porém, eu tinha uma escala, eu tinha um compromisso e eu também não podia deixar de faltar. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia ir assim, com o coração cheio de ressentimentos. Não tive outra opção. Só tive que pensar um pouquinho e falei, caramba, se eu sou um preletor da Seitianoye, se eu tenho uma escala da Seitianoye hoje, não tem nada que me impeça de fazer esse compromisso ser realizado. E para que isso aconteça, só depende de mim. Só que também, eu como preletor, não é justo que eu vá lá fazer uma atividade e dar pela Seitianoye com esse sentimento. Então, eu preciso primeiro resolver isso e depois, em seguida, cumprir o meu compromisso e minha tarefa. E aí não tive outra opção. Só fiz uma pequena oração, peguei o telefone e liguei, né? Aí, graças a Deus, a pessoa, ela me atendeu. Conversamos alguns bons minutos e eu falei para esse amigo meu hoje, né? Sempre foi meu amigo, desde que comecei a participar da Seitianoye. E eu expliquei que eu tinha uma reunião da Seitianoye americana, que eu estaria indo lá para fazer uma palestra lá na Associação dos Jovens, só que eu não estava em condição de ir lá porque eu tinha discutido com ele e que para que eu pudesse ir lá falar em nome da Seitianoye, em nome da Associação dos Jovens, que na época eu era da Associação dos Jovens,
falar do ensinamento da Seitianoye, eu precisava do perdão dele, para que eu pudesse ir lá fazer a palestra. Aí eu pedi perdão para ele por todas as coisas que acabamos nos discutindo na reunião lá. Ele compreendeu, graças a Deus também, pediu perdão para a gente também. A gente, 2 homens lá chorando no telefone, um de cada lado, né? Ele de Campinas e eu de Santa Bárbara do Oeste. Aí nos reconciliamos por telefone mesmo. Depois, no fim, eu agradeci bastante ele, fiquei feliz pra caramba. E aí, então, chegou a hora certa, fui lá para a associação local para poder fazer a minha atividade que eu estava lá agendado. E graças a Deus eu fui muito feliz, Então, muitas das vezes, né, a gente passa por algumas situações, digamos assim, que existem algumas tarefas maravilhosas na vida da gente, né? Não que precisamos dela, mas ele é um expediente também. E quando a gente encontra essas situações, ela acaba sendo, então, uma lição maravilhosa para a gente manifestar o nosso amor, a nossa gratidão a todas essas coisas. Então, a dificuldade não estava lá no preletor, que tinha que ser de uma outra maneira na reunião, talvez ser mais humilde, alguma coisa assim, eu podia estar pensando assim. Mas quando eu comecei, então, a perceber que a única pessoa que podia resolver aquilo ali era eu. E que o problema estava em mim e não nele. E foi então que eu fiz a oração, liguei, graças a Deus, tive todo o retorno necessário, a gente reconciliou e nós somos grandes amigos até hoje. Graças a Deus, graças a Deus. Só não estou falando o nome dele aqui devido que eu acabei não pedindo autorização para ele também, né? Mas é um amigão meu que é um preletor da Seitianoye, da Regional SP Campinas. E ele sabe que eu estou falando dele. Que bom, professor, parabéns. Obrigado. Tenho certeza que essa experiência irá agregar bastante para todos nós, preletores e líderes da iluminação. Muito obrigado. Uma pergunta que muitos preletores fazem, porque quando ele está passando por uma dificuldade ou por esse expediente, né, às vezes as outras pessoas julgam, nossa, preletor da Seitianoye passando por problema, passando por dificuldade. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para o professor é, como lidar com esses olhares de pessoas que julgam, às vezes, o preletor por estar passando por aquela situação? Tá, eu penso que é muito mais fácil olhar que nós somos, graças a Deus, rodeados de espelhos. E cada rosto que está na nossa frente, ou cada ser humano, ou cada situação que nós vemos na nossa frente, eles são todos espelhos, que de uma certa forma reflete quem eu sou naquele momento, o que eu estou vivendo naquele momento. Então, os olhos que me julgam, na verdade, não é de lá para cá, é o meu que reflete daqui para lá. E quando a gente entender e compreender isso, que não tem ninguém me agredindo, não tem ninguém me atacando, mas ele apenas, entre aspas, ele serve de um espelho, entre aspas, agressivo, ele sofre de uma certa forma com isso, porque digamos assim, se esse espelho está me ferindo, então ele está sofrendo por estar fazendo esse papel, porém, tudo isso ele faz apenas com um sentimento verdadeiro, de poder me ajudar a me reencontrar uma maneira melhor de viver. Então, aparentemente, a gente fala assim, puxa vida, tem inimigos, tem pessoas que criticam, tem pessoas que falam mal, tem pessoas que falam besteira por aí. A gente ouve isso, vive num meio tribulado de hoje em dia, né? Mas a Seitianoye nos ensina algumas coisas fantásticas, viu, Alexandre? Então, o importante é a gente compreender, viu, que todas as pessoas, todas as coisas que surgem diante de nós é apenas uma bênção para que a gente possa se ver e começar a melhorar a nossa maneira de entender e de fazer as coisas, né? Uma outra coisa também que é bom para a gente começar a reflexionar é que a gente às vezes procura uma religião, aqui fala, né, na verdade, 7, né? A gente procura uma religião, procura a Seitianoye, e a gente entra como um adepto convidado, ou curioso, por sofrimento, alguma coisa, e creio que todos nós começamos assim, né? Eu fui a Seitianoye graças ao amor da minha mãe, que orou 10 anos para que eu entrasse na Seitianoye, graças a Deus. E depois de 10 anos eu tomei vergonha e acabei indo na Seitianoye. E a gente procura, então, a Seitianoye para poder resolver alguns problemas.
Mas aí nos passa o professor Masaharu Taniguchi, aqui na verdade 7, que é maravilhoso até a gente ir até a Seichonoye para se curar. É maravilhoso para resolver um problema econômico. É maravilhoso para ir lá encontrar harmonia na vida. Tudo isso é maravilhoso. Mas fazer da religião apenas alguma coisa para resolver o meu problema econômico, meu problema de saúde, meu problema de desarmonia, ainda é uma pessoa que não é verdadeiramente possuidora da fé correta, né? Porque ela está lá só embasada de que eu preciso de uma ajuda para ser feliz, eu preciso de uma ajuda para ter saúde, eu preciso de uma ajuda para viver bem, né? Mas a fé verdadeira que a Seichonoye nos passa é de que nós somos pessoas dotadas de amor infinito, de capacidade infinita, de harmonia infinita, de alegria infinita, de provisão infinita. E compreender isso que é maravilhoso. E quando a gente compreende isso, então já não tem mais ninguém que me agride, ninguém que me ataca, né? Então, o que nós precisamos entender, compreender, e eu preciso caminhar muito nesse aspecto, é que às vezes a gente chega até a Seichonoye, nos tornamos adeptos, líderes, divulgadores, preletores ou líderes da iluminação, e tomar o cuidado para não ficar parado ali na primeira ou na segunda sala. Aí o professor Masaharu Taniguchi fala, né? O professor Toshiyuki Fujiwara fala aqui no livro Será Salvo Infalivelmente, que a gente não pode ficar ali nas primeiras entradas, ou na primeira entrada, na primeira sala. A gente tem que ir se aprofundando até a sala principal, até onde está a verdade. E quando chegar até a sala principal, a gente vai perceber que não tem um outro que julga, porque o outro nem existe, na verdade, né? Não tem um outro que sofre, porque o outro também nem existe, o sofrimento tampouco existe. E entender isso e compreender isso que é uma das grandes alegrias que nós recebemos por ter conhecido o ensinamento da Seichonoye, né? Então, quem é que nos julga? Ninguém nos julga. Quem é que nos condena? Ninguém nos condena, né? Nós só estamos aqui, na verdade, rodeados de pessoas, só que nos querem nos ajudar a gente se reencontrar novamente e a gente ir caminhando cada vez mais para chegarmos nessa sala principal, que é a sala da verdade. Enquanto estamos aí, talvez, nos primeiros degraus ou nas primeiras portas, nas primeiras repartições da entrada, talvez ainda nós estamos tendo essa visão. Mas quando chegarmos mais no fundo lá, vai perceber que o mesmo Deus dele é o mesmo Deus meu, o nosso Deus, que é um único, é o Deus de todo mundo. Então, aquele que está lá sou eu, e eu sou ele, e aí vai. Aí tranquilo. E muitas vezes tem até algum preletor ou líder da nação que está na dúvida, né? Será que eu avanço ou não avanço? Entro nessa próxima sala, não entro? Então é bem esclarecedor, né, professor? E você não tem muita opção, né? Ou você entra ou você entra. Você pode retardar a entrada, mas cedo ou mais tarde a opção do ser humano é esse caminhar para que ele volte ao seu eu verdadeiro, a sua origem verdadeira. Então, ele entra na mara, que nem diz o outro, né? Ou por conscientização, ou algumas coisas vão acontecendo para que ele vá se conscientizando para chegar lá também. Então, a nossa sala, digamos assim, dessa sala principal, todos nós somos levados lá e estamos caminhando para lá. Bom. Porque lá é o nosso lugar, e não tem outro lugar, não. Com certeza. O professor citou no seu relato sobre a oração. E a próxima pergunta está relacionada à oração. O segredo dela, ela está na quantidade ou na intensidade? Diria que nenhuma e nem outra. Você será salvo infalivelmente, ele nos dá algumas orientações a respeito disso. Olha que interessante. E aqui diz assim: não se obtém salvação religiosa através de formalidades ou condições. E se eu tiver que fazer uma oração com essas formalidades, ou com essa durabilidade, ou com essa quantidade de vezes, e se isso estiver de uma certa forma determinando que tem que ser assim, ainda eu parto do princípio de que aquilo que eu quero, eu não possuo e eu preciso buscar através de algumas coisas. E aí quando você começa, então, olha, você tem que fazer isso, aí a coisa começa a complicar um pouquinho, né?
E é por isso que a Seitianoye sempre, quando orienta as pessoas, por exemplo, fala nas palestras, não fica falando, ó, tem que fazer assim, porque é assim que tem que ser, porque senão não dá certo, né? Então, aqui é claro nisso, né? A prática religiosa a que me refiro não é condição fundamental para a salvação. Ela é somente necessária para que as pessoas que estão apegadas ao fenômeno, que se debatem desejando resolver de alguma forma os problemas fenomênicos, é que se empenham nesse sentido. No mundo fenomênico existem leis, e a prática religiosa é necessária como meio de lidar com questões fenomênicas. Isso tão somente, né? Ah, eu vou orar para que eu seja feliz. Bom, então, como meu problema é meio complicadão, então acho que é melhor eu orar 50 minutos todos os dias, porque 50 minutos acho que é o suficiente. Como o teu já é bem menor que o meu, se você fizer uns 25 já é o suficiente. Agora, como o seu é pior do que todos nós, é melhor você fazer 50 vezes 3 vezes por dia. E aí, então, o seu problema, ele resolve. Fazermos isso condicionado a essas formalidades, a essas questões assim, de uma certa forma, é mais dar força ao problema do que viver uma vida feliz e saudável. Então, quantidade, qualidade, essas coisas. Conscientização de quem eu sou, de quem você é. Você que nos vê agora aí, ó, muito obrigado, né? Você que nos ouve aí, muito obrigado. E é bem provável que a grande maioria de vocês estão nos ouvindo, a grande maioria de vocês, grande, estão nos vendo. E eu sempre pergunto, por que me vê, por que nos vê, por que nos ouve? E a princípio vem uma resposta. Ah, eu sou possuidor de 2 olhos, eu sou possuidor de 2 ouvidos, e eles são maravilhosos e perfeitos, então através desses 2 órgãos eu consigo ver e eu consigo ouvir. Ok, não que esteja totalmente errado, porém eu sempre falo também, se eu pegar uma pessoa que faleceu há alguns minutos atrás, há 2 minutos, está quentinho ainda, como diz o outro, e colocar sentado ali junto de vocês, numa cadeira e segurando essa pessoa ali, que faleceu há 2 minutos, ele tem ouvidos, mas não me ouve, ele tem olhos, mas não me vê. Você pode até abrir os olhos dele. Mas então, eu ouço porque tenho ouvidos, eu vejo porque tenho olhos, aí você começa a falar, puxa vida, enquanto está vivo, dá para ouvir e ver. Depois que morre, não dá mais para ver e nem ouvir. Então, o que nos faz ver, o que nos faz ouvir, não é só a existência desses órgãos, ou aliás, é a existência de algo mais importante por trás disso, digamos assim, mais importante a maneira de expressão minha, que nos faz ver e nos faz ouvir, né? Ou essa mente, ou essa vida, que dá vida a tudo e a todos, é que nos faz sermos unos, felizes e prósperos, né? Aí então, daqui para frente, fala, puxa vida, que maravilhoso que é isso, né? Como que é bom orar. Por que é bom orar? Porque em mim existe tudo que eu possuo, em mim existe tudo que eu quero, em mim tem todas as coisas boas. E quando a gente proceder assim, então as coisas começam a darem certas, né? Eu passei por também uma dificuldade física, digamos assim, mas eu tive uma sorte muito grande também, né? Por que uma sorte muito grande? Primeiro pela família maravilhosa que está do meu lado, e assim como todos vocês, possuem essa família maravilhosa. Maravilhosa também por ser ainda praticantes da Seitianoye. Meu Deus do céu. Mas o que nos ajuda em qualquer momento da nossa vida? São os livros da Seitianoye que contêm essas palavras da verdade. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade, você começa a ler os livros da Seitianoye, você se envergonha de uma certa forma. Eu passei uma vergonha terrível, digamos assim. Puxa vida, não porque eu tive, entre aspas, uma tarefa, uma lição para fazer nesse período, né? Mas lendo, assim, aí o professor Marcelo Tengude falava, olha, se você está passando por uma dificuldade assim, é porque o seu estado mental é assim, porque as suas atitudes são assim, o seu viver está assim. Eu falava assim, Deus do céu, que palhaço que eu sou, né? Que coisa feia, né? E aí, nessa hora, eu nem lembrava mais de que eu estava passando por uma dificuldade. Eu só me arrependia por ter vivido, pensado algumas coisas equivocadas, expressado na fisionomia algumas coisas erradas, né?
Aí eu só agradeci a Deus, né, por estar naquela hora me ajudando a esclarecer tantas coisas para que eu pudesse continuar algumas tarefas para serem, executar algumas tarefas ainda nesse plano, né. E eu agradecia bastante, agradecia bastante, agradecia bastante, agradecia bastante. Então, quando a gente começa a falar em oração, quando a gente fala em coisas boas assim, a gente vai lendo os livros da Seitonê, do professor Masaharu Taniguchi, né, do professor Masanou Taniguchi, a gente começa a entender e compreender que tudo que existe nesse mundo, ele só tem, de uma certa forma, uma lição para a gente. E uns encaram, às vezes, como sofrimento, outros encaram como alegria, outros como felicidade, outras vezes com desarmonia. Mas não vem para nos prejudicar de uma certa forma, né? Ela só vem para a gente poder resolver, porque a solução dessas lições é que nos eleva cada vez mais nesta vida. Então é importante orar bastante. Questão de qualidade, questão de quantidade. O importante é orar. Sem mensurar nenhuma necessidade. Eu quero fazer uma oração porreta mesmo, porque se eu fizer a porreta mesmo, vou encontrar metade da alma. Se eu fizer uma oração porreta mesmo, eu vou ganhar a Mega Sena. Se eu fizer uma oração porreta mesmo, vai acontecer isso comigo, né? E quando a oração ela é condicionada a alguma coisa, e aí já deixa de ser uma oração verdadeira. Então é melhor fazer uma oração apoiada, digamos assim, na gratidão verdadeira sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E aí já nesse caso, então, quantas vezes? Quantidade, né? O sentimento puro e verdadeiro. E aí quando a gente tiver essa conscientização e fizermos isso, então a gente vai entender e compreender que cada minuto, esse minuto é uma oração. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou cantando, eu estou orando. Eu estou na associação local, eu estou orando, né? Eu estou na refeição com os meus familiares, eu estou orando. Porque os meus pensamentos são orações. As minhas palavras são orações. A minha expressão também são orações. Então, qual o momento que eu não estou orando? Eu estou orando sempre. E de maneira correta. Então, caminhar para isso é maravilhoso. Que bom. O professor citou sobre a gratidão, né? Muitas vezes o preletor, se ele está passando, às vezes, por esse momento de dificuldade ou até mesmo um sofrimento. Como, então, o preletor, ou líder da iluminação, ele ser grato a essa situação que ele está passando? O que não precisa é trazer o problema, que já falamos logo no começo, né? E agradecer o problema. Obrigado, doença. Obrigado, obrigado. Graças a você, eu estou me aprimorando. Não precisa ter essa postura, né? Então, se eu tenho, digamos assim, uma tarefa para ser executada, eu tenho uma lição que foi me colocada no caminho como presidente dos preletores, como supervisor, como presidente de uma federação da Palma Branca, da Fraternidade, e aí vai. Eu tenho algumas tarefas para serem executadas. E aí, entre aspas, eu chamo isso de dificuldade, eu chamo isso de problema, eu chamo isso de abacaxi, por exemplo. Poderá alguém pensar assim, e aí? E aí? O que eu faço? Eu peço as contas? Eu vou embora? Eu peço demissão de preletor, quero voltar a ser só adepto? Mas aí a Seitonê também nos ensina. Que eu tenho um ponto para chegar, e nesse caminho para chegar, eu tenho algumas pedras, por exemplo, então essas pedras, não é que elas fazem parte do caminho, elas fazem parte da minha caminhada. Então, seja por aqui ou seja por lá, essas pedras vão estar porque ela não é do caminho, é do meu caminho, é da minha vida. Então, não adianta eu sair daqui. Bom, já que de todo jeito eu tenho pedras, então eu aqui, com todo esse ensinamento, é muito mais fácil eu caminhar por aqui, né? Então, caramba, o problema em si já não é mais problema. É apenas uma maneira de eu resolver isso, se aprovado nesse ano aqui e passar para o segundo. Então, não é que venha problema. Não precisa venha problema. Não sai buscar problema. Nem tampouco precisa pegar o problema do outro, a tarefa do outro. Mas auxiliar para que os problemas, as tarefas, as lições dos outros possam ser amenizadas
com auxílio nosso como preletor da Seite Onoye. Professor, para finalizar, gostaria de pedir uma mensagem final aos nossos preletores e líderes da iluminação que estão nos assistindo. Uma mensagem que seja de agradecimento, motivacional. Aqui diz assim: não se pode correr na direção de algo de que já possui, nem negar aquilo de que é possuidor. Neste caso, os atributos divinos. Não se pode correr na direção de algo do que você já possui e nem negar aquilo de que é possuidor, que são os atributos divinos. E as pessoas suplicam por algo de que já são dotadas. Então, aonde que eu preciso ir para encontrar tal coisa? Aonde que eu posso encontrar aquilo que eu tanto busco? Então, tudo aquilo que você busca já possui você. Já é possuidor disso. Correr para qual direção? Se tudo aquilo que você quer, ele sempre vai andar com você. Né? Então, meus amigos preletores, minhas amigas preletoras, queridos líderes da iluminação, obrigado por tudo que fazem por nós, brasileiros. Obrigado por tanta dedicação e eu admiro demais. Meu Deus do céu, quanta reunião, quanta atividade. E agora tem aula virtual também. Meu Deus do céu, né? Mas tudo isso, de uma certa forma, para você que é um escolhido de Deus, para ser esse mensageiro das boas novas para a humanidade, não é nenhum sacrifício, com certeza. Não é nenhum esforço sobrenatural. E eu sei o que faz você estar aí agora, durante tanto tempo, sentado, é algo chamado gratidão. É algo chamado gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao mestre Masaharu Taniguchi, gratidão, né, ao nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, gratidão ao professor Seiichi, gratidão aos seus familiares, gratidão à regional, gratidão à Seite Onoye, gratidão, gratidão, gratidão. E que essa gratidão que preenche e permeia todo esse universo esteja sempre presente em cada palavra sua, em cada ato seu, cada vez mais. E que graças a esse modo de viver, esse modo de se mover, empurrado por essa gratidão, você continue colhendo todos os frutos que vão lhe dar tudo aquilo que você precisa para ter uma vida feliz, saudável e próspera. Obrigado por existir. Obrigado por ser um preletor da Seite Onoye. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença nessa aula virtual. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sempre. Muito obrigado.